relation with China and Reparem a cara do Lula. It's none of your business. Olha He's a on the cara do table. Lula. Não, eu quero. Tem como. Aumenta a tela aí, Bruno. Não pode me tirar. Eu quero que vocês prestem atenção na cara do Lula quando a Globo News, a Globo, faz a pergunta sobre Bolsonaro. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu conto imensamente aqui com o like de vocês, que você mande o programa nos seus grupos de WhatsApp, e esses fatos que nós vamos revelar e entender melhor aqui hoje, chegarem ao máximo de pessoas possível. Então, manda o programa para os amigos e manda o programa para os inimigos, especialmente esse, porque esse é o Paulo Figueiredo Show. Pois bem, vamos falar da vaca fria. Hoje o Paulo Figueiredo Show vai ser basicamente dedicado a uma análise sincera sobre os acontecimentos antes, durante e depois da reunião entre Donald Trump e Lula na Malásia. Tem muita gente me perguntando sobre esse assunto, então eu decidi tratar exclusivamente sobre ele no dia de hoje. Primeiro de tudo, eu quero começar falando sobre o que eu falei na quinta-feira da semana passada, dias antes da reunião, acerca do que seriam os meus palpites sobre o que aconteceria. Né? Nós estávamos num momento onde a gente não sabia se a reunião aconteceria, e eu disse para vocês que eu achava que a reunião aconteceria. Vamos falar sobre isso. Fiz palpites sobre o que aconteceria, muita gente dizendo na internet que haveria um momento Zelensky, que o Trump humilharia o Lula. Deixei claro que não é isso que eu imaginava que aconteceria. Então eu dei o meu palpite dizendo que seria uma reunião amistosa, tem muitos conflitos, mas sem nenhum resultado concreto. E também disse que a imprensa ia fazer um show dizendo que foi uma reunião espetacular, histórica, muito produtiva, por aí vai. Começando pelo clima amistoso que eu citei, a razão para o que isso aconteceria dessa forma é muito simples. A grande treta do Trump não é necessariamente com o Lula. O Trump falou muito pouco do Lula. A treta do Trump tem sido o tempo inteiro com Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal. O Lula é um peão nesse jogo. É uma pessoa com poderes extremamente limitados. Ou alguém aqui, vocês podem me responder no chat, ainda acha que o Lula é tão poderoso quanto o Alexandre de Moraes. O foco é Alexandre de Moraes, e como eu disse na última quinta, você vê isso a partir das ações dos Estados Unidos. O Lula nunca foi sequer citado em nenhuma decisão nas ordens executivas, nunca foi mencionado antes pelo Trump. Por isso, eu disse que seria uma reunião amistosa, como o Trump teve com vários outros líderes mundiais. Agora, ao mesmo tempo em que eu disse que seria uma reunião amistosa, eu também avisei a vocês em casa que seria uma reunião infrutífera. Porque os integrantes do governo Lula, e aqui eu conto tanto os membros do governo federal quanto os assessores de imprensa da Globo News, estavam sob uma falsa impressão de que conseguiriam dobrar facilmente o Trump, de que ele havia abandonado a luta contra as violações de direitos humanos no Brasil e que eles estavam dizendo categoricamente que sairiam de lá com um acordo. E eu digo a vocês com um certo orgulho que eu estava certo na mesma intensidade com a qual a Globo News estava errada. E aqui nós entramos em um segundo momento de análise, que é o que de fato aconteceu. E nesse sentido existem 3 grandes momentos. Fala pessoal, tá gostando desse vídeo? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal Olavo é do Carvalho para receber notícias quentíssimas todos os dias. Isso ajuda demais o nosso trabalho e o YouTube irá recomendar para mais pessoas. relation with China and Reparem a cara do Lula. It's none of your business. Olha He's a on the cara do table. Lula. Não, eu quero. Tem como. Aumenta a tela aí, Bruno. Não pode me tirar. Eu quero que vocês prestem atenção na cara do Lula quando a Globo News, a Globo, faz a pergunta sobre Bolsonaro. You know, it's gone through a lot. Is this on the agenda It's today? gone through a lot. Is this on the table today? A cara do Lula, tipo, pô, Raquel, que isso, velho? Tá jogando contra? It's none of your business. what about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and How are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really.
I've always Ah, thought tem he um was a close? great shooter, but he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. What about China, Mr. President? Are you concerned about Brazil's relation with China and its privilege? No, I think we're going to do well with China. I think we're going to have. O Trump fala na frente do Lula que ele sempre gostou do Bolsonaro e se sente mal pelo que aconteceu com ele. Essa pergunta, é isso que a Raquel Krahenbuhl faz, a pergunta se ele está na agenda, e o Trump responde: It's not your business, ou seja, não é da sua conta. E aí veio a tradutora da CNN Brasil e respondeu o seguinte, bota aí o vídeo da CNN. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Mas não é da nossa conta, não é da nossa conta. Raquel Krahenbuhl faz uma pergunta se o assunto vai ser discutido entre Lula e Trump. Trump diz que não era da conta da Raquel Krahenbuhl saber se eles tratariam ou não sobre Bolsonaro na reunião. O que a tradutora da CNN diz? Que o Trump diz que não era da conta dele. E aí começa a notícia circular de que o Trump diz que não liga mais para o Bolsonaro. Eu sei que geralmente esquerdista tem um QI abaixo de 70, 80. Então, apesar da retratação da CNN, essa notícia foi espalhada com esse trecho compartilhado inúmeras vezes, dizendo que o Trump havia abandonado o Bolsonaro e o Brasil. E eu pergunto, peço para vocês fazerem uma reflexão. Se a reunião tivesse sido tão boa para o Lula, se isso fosse verdade, por que a esquerda precisaria de uma notícia falsa da CNN, de uma tradução falsa da CNN, para espalhar a ideia de que a reunião teria sido uma grande vitória? Ora, no final dos contos, essa é a única maneira de você falar que o Lula conseguiu uma vitória no domingo, mentindo. Porque, no fundo, essas pessoas sabem que essa reunião foi um fiasco. Mas elas estão tão cegas pela ideologia que elas não conseguem analisar a realidade como algo objetivo. Em vez disso, elas mentem para si próprias e até que elas crerem, né, até chegar ao ponto de elas crerem finalmente na própria mentira. E eu falei que eu ia quebrar tudo e destruir tudo aqui hoje, então vamos por partes. Porque o segundo momento ocorreu logo após essa reunião coletiva de imprensa e foi uma reunião privada entre Lula, Trump e seus auxiliares. Nessa reunião, segundo reportaram os meios de comunicação, o Lula fez alguns pedidos vistos por eles como importantes, como os pedidos do Lula, revogação das tarifas aplicadas sobre os produtos brasileiros e das sanções aplicadas aos ministros do STF, incluindo o Alexandre de Moraes. Reparem, então, que nós temos 3 indicadores para medir o sucesso ou não das negociações e o quão produtivo foi essa conversa com o governo Lula. Ele fez 2 pedidos, ou 3, se você quebrar as sanções de 2 grupos, mas vamos chamar aqui de 2 pedidos ao Trump. Fez 2 pedidos ao Trump. Então, para alguém dizer que a reunião foi produtiva, que a reunião foi positiva, algo desses pedidos tem que ter sido acatado. Isso é uma análise objetiva. Né? Você chega numa reunião e você quer 2 coisas nessa reunião. Você faz 2 pedidos. Para essa reunião ser considerada positiva, você tem que ter saído de lá com alguma das coisas que você pediu. A revogação das tarifas ou a das sanções. Então, Lula chega na reunião e pede. Chega na reunião, estado do Lula antes da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com sanções. Lula sai da reunião. Brasil com tarifa, autoridades com as sanções. Portanto, até hoje, a terça-feira, o Trump não aceitou, não acatou nenhum dos pedidos do Lula. E eu não consigo imaginar, aliás, consigo, e a gente vai chegar aqui, como que isso pode ter sido uma reunião positiva. A única coisa concreta que saiu dessa reunião foi um pedido do Lula para que as negociações progredissem ainda naquele domingo. Ao que o Trump teria concordado. E aí eu não sei se eu falo isso agora ou depois, mas quando eu acordei e li
Eu já contei isso ontem no Redcast, que eu acordei... Não tem um calor infernal aqui dentro. Que eu acordei ontem não, domingo, um pouco mais tarde, e aqui é mais tarde, né? Não, aqui é mais cedo que o Brasil. Então eu acordei um pouco mais tarde e fui ver as notícias. E fiquei com a impressão de que naquele dia saiu um acordo. Mandei uma mensagem para as pessoas, algumas pessoas próximas, e elas falaram, olha, não tem nada aqui. Mas quem ouviu isso pensa, bom, já está falando que foi um sucesso para o Brasil, eles devem ter conseguido nessa reunião de domingo. Aconteceu, o Lula pediu uma reunião, a reunião aconteceu no domingo, e o que aconteceu nessa reunião de domingo? Os negociadores se reúnem na final da noite de domingo, na Malásia, e qual o resultado da reunião? Ora, a reversão de nenhuma tarifa aplicada aos produtos brasileiros e muito menos das sanções. Segundo Mauro Vieira, o que eles conseguiram foi um cronograma para marcar mais reuniões. Nós temos um vídeo aqui do Mauro Vieira falando. Vejam vocês, eu não vou passar essa vergonha sozinho, não. Reunião com o representante de comércio dos Estados Unidos e com o secretário do Tesouro, Scott Bessent. Na reunião, concordamos em trabalhar para construir um acordo satisfatório para ambas as partes nas próximas semanas. Acordamos um cronograma de reuniões entre as equipes negociadoras para tratar das negociações de ambos os países com foco nos setores mais afetados pelas tarifas. A reunião do Lula não deu em nada. A reunião das equipes pedida pelo Lula não deu em nada, apesar da Globo estar noticiando que nós teríamos um acordo naquele dia. E o único resultado seguinte foi a marcação de novas reuniões. Eu não sei se o Mauro Vieira pode ser chamado de chanceler, porque o trabalho do cara, ele parece mais um secretário pessoal, o cara só marca reunião. Olá pessoal, eu sou Eliel, criador do canal Olavo é do Carvalho, e eu tenho um recado muito importante para passar para vocês. Só lembrando que a gente tem vídeos novos aqui no canal todos os dias às 18, 19 e 20 horas. E o recado que eu tenho é o seguinte, é uma novidade que agora você pode se juntar ao jornalista Paulo Figueiredo, que vem fazendo a diferença lá nos Estados Unidos e conseguiu, junto com o Eduardo Bolsonaro, fazer o que 512 deputados e 81 senadores ainda não fizeram pelo Brasil. Você pode fazer a diferença se tornando apoiador do Paulo Figueiredo. Entra no link aqui na descrição do site do Paulo Figueiredo e usa o cupom Olavo é do Carvalho. Assim você se torna apoiador do Paulo e ajuda a gente a construir um país melhor, com menos de $5 por mês. Use o cupom Olavo é do Carvalho e se junte aos patriotas que realmente vêm fazendo a diferença pelo Brasil. E se você quiser ajudar ainda mais, você pode se tornar um patrono Gold do Paulo Figueiredo. Com menos de $50 por mês, você tem acesso a um grupo exclusivo e a uma reunião mensal com o Paulo Figueiredo. Lá você pode dar suas ideias e a sua opinião e realmente contribuir para que o Brasil seja um país melhor. Então fica aqui a minha dica, entra no site do Paulo Figueiredo, apoie ele, vamos fazer a nossa parte, que ele está fazendo a dele lá nos Estados Unidos. Valeu, galera, abração.